A história das guerras de máfia é quase sempre escrita com a tinta vermelha do sangue, pontuada pelo estacato ensurdecedor das metralhadoras Thompson e iluminada por explosões que rasgam a noite. É assim que Hollywood nos ensinou a ver o conflito entre gangsters. Uma batalha territorial primitiva, onde vence quem tem o calibre maior e o gatilho mais rápido. Mas essa visão romântica e brutal ignora a verdadeira revolução que Charles Lucky Luciano trouxe para o submundo. Ele entendeu, antes de qualquer outro, que o crime organizado não era um esporte de gladiadores, mas uma multinacional complexa. Enquanto os brutos de Chicago, herdeiros do estilo espalhafatoso de Al Capone, ainda acreditavam que poder se media em corpos empilhados nas calçadas, Luciano sabia que o verdadeiro poder se media em ativos, passivos e influência silenciosa. No final da década de 1930, a Outfit de Chicago, sentindo-se confiante e subestimando a nova estrutura de Nova York, decidiu que era hora de expandir seus horizontes para o leste. Eles prepararam um exército. Eles lubrificaram suas armas. Eles estavam prontos para transformar Manhattan em um matadouro. Lucky Luciano, sentado em seu escritório silencioso, não mobilizou soldados. Ele não encomendou munição. Ele simplesmente pediu a Meyer Lansky um livro-razão, um caderno de contabilidade de capa dura e folhas pautadas. O que se seguiu foi o confronto mais anticlimático e, ao mesmo tempo, mais aterrorizante da história do crime. Uma invasão militar parada não por uma barreira de balas, mas por uma aula de economia aplicada. Esta é a história de como uma única encadernação de couro parou uma guerra, provando que, nas mãos de um mestre, a matemática é muito mais letal do que a pólvora. Para compreender a audácia desse movimento, precisamos mergulhar na psique das duas cidades. Chicago sempre foi a cidade dos ombros largos e dos pavios curtos. Mesmo após a queda de Capone, a Outfit mantinha uma reputação de ferocidade inigualável. Homens como Frank the Enforcer, Nietzsche e seus sucessores viam a sutileza como fraqueza. Para eles, Nova York, sob a gestão corporativa de Luciano, parecia ter ficado suave. Eles viam Lucky bebendo champanhe com banqueiros e políticos e confundiram sofisticação com falta de apetite para a violência. Eles esqueceram como se sangra, diziam os chefões de Chicago em suas reuniões regadas a uísque barato e fumaça de charuto. A arrogância deles era blindada pela ignorância. A ambição de Chicago focou-se em um prêmio específico: o controle dos sindicatos de caminhoneiros que transportavam mercadorias entre o meio-oeste e a costa leste. Era uma artéria vital de dinheiro. Se Chicago controlasse essa rota, eles poderiam sufocar Nova York, ditar preços e, eventualmente, subjugar as 5 famílias. A invasão começou da maneira clássica. Caminhões de Nova York foram sequestrados em estradas desertas de Ohio. Motoristas foram espancados e deixados sangrando na neve com avisos claros. Diga ao seu patrão que a estrada agora tem novo dono. Armazéns em Jersey foram incendiados no meio da noite. A mensagem era alta, clara e escrita em fogo. Em Nova York, a reação inicial foi instintiva. Os capos de Luciano estavam furiosos. Albert Anastasia, o Lord High Executioner da Murder, Inc., espumava de raiva. Ele queria sangue. Ele exigiu que Luciano o deixasse levar 200 homens para Chicago e pintar o Lago Michigan de vermelho. Eles insultaram a nossa família, Lucky. Temos que revidar com força total, gritava Anastasia, batendo a mão na mesa de mogno da sala de reuniões. Outros chefes concordaram. A honra exigia vingança. A tradição exigia guerra. Eles já estavam calculando quantos carros blindados seriam necessários e onde esconderiam os corpos. Mas Lucky Luciano permaneceu imóvel, girando um copo de cristal na mão, observando o líquido âmbar com uma calma que enervava os homens ao seu redor. Ele olhou para Meyer Lansky, o gênio financeiro que estava sentado calmamente no canto, folheando papéis, como se estivesse em uma biblioteca e não em um conselho de guerra. Meyer, perguntou Lucky, com uma voz que mal passava de um sussurro. Quanto nos custaria uma guerra com Chicago agora? Lansky nem precisou consultar suas notas.
Em termos de subornos para a polícia olhar para o outro lado, advogados, perda de rotas de comércio, armas, esconderijos e funerais para as viúvas. Cerca de 5 milhões de dólares nos primeiros 6 meses. E isso sem contar a atenção federal que atrairia. O FBI cairia em cima de nós como uma praga. O lucro cairia 60%. Uma guerra agora nos faria sangrar dinheiro, não importa quantos deles a gente mate. Lucky assentiu, absorvendo os números. 5 milhões para matar alguns caipiras de Chicago. É um péssimo investimento. Ele se virou para Anastasia, seus olhos frios como gelo seco. Sente-se, Albert. Guarde sua arma. Não vamos lutar a guerra deles. Vamos fazer com que eles percebam que não podem pagar pela guerra que começaram. Vamos atacar onde dói mais do que na carne. Vamos atacar no bolso. Luciano e Lansky passaram as próximas 48 horas trancados, não em um arsenal, mas em um escritório de contabilidade. Eles puxaram favores. Eles usaram sua rede de inteligência que se estendia muito além do crime, penetrando nos bancos legítimos e nas companhias de seguros que lavavam o dinheiro da máfia nacional. O que eles compilaram não foi uma lista de alvos para assassinato, mas uma autópsia financeira da Outfit de Chicago. Eles descobriram onde o dinheiro de Chicago estava investido, quem eram seus credores, quais políticos estavam em suas folhas de pagamento, e o mais importante, quão alavancados eles estavam. A Outfit estava rica em dinheiro vivo, mas pobre em ativos líquidos. Eles estavam expandindo rápido demais, gastando mais do que arrecadavam, confiando em lucros futuros que ainda não existiam. Lucky pegou todas essas informações e as compilou em um único livro-razão, um livro preto, simples, sem título na capa, com encadernação de couro. Dentro, nas primeiras páginas, havia um detalhamento meticuloso das operações de Chicago. Cada cassino clandestino, cada bordel, cada rota de contrabando. Mas as páginas seguintes eram o verdadeiro veneno. Lansky havia calculado o custo da guerra. Ele projetou com precisão atuarial o quanto Chicago perderia dia após dia se entrasse em conflito com Nova York. Ele listou os políticos de Chicago que Lucky controlava secretamente e que retirariam sua proteção no momento em que a primeira bala fosse disparada. Ele listou os fornecedores de licor canadenses que boicotariam Chicago por ordem de Nova York. E na última página, havia apenas uma linha, escrita à mão por Luciano com sua caneta tinteiro favorita. O preço da admissão é mais alto do que o valor do show. Voltem para casa ou eu compro a casa de vocês. Luciano não enviou o livro pelo correio. Ele enviou um único mensageiro, um homem desarmado, vestido com um terno barato para entregar o pacote pessoalmente ao chefe da Outfit, em um restaurante italiano no South Side de Chicago. A cena era tensa, digna de um filme. O restaurante estava cheio de soldados armados comendo massas e limpando armas. Quando o mensageiro de Nova York entrou, o silêncio caiu como uma guilhotina. Ele caminhou até a mesa do chefe, colocou o livro sobre o prato de espaguete e disse apenas: "O senhor, Luciano achou que vocês deveriam revisar a contabilidade antes de darem o próximo passo. Ele disse que há erros nos seus cálculos." O chefe de Chicago riu, uma risada gutural e zombeteira. Seus homens riram junto. Um livro? Eles esperavam uma cabeça de cavalo, uma bomba, uma declaração de guerra. Lucky virou professor agora? Zombou o chefe. Ele abriu o livro com desdém, pronto para rasgar as páginas e mandar o mensageiro de volta em pedaços. Mas à medida que seus olhos percorriam as colunas de números, o sorriso desapareceu. Sua pele, antes corada pelo vinho e pela bravata, tornou-se cinza. Ele virou as páginas, mais rápido agora, a respiração ficando curta. Ele viu os nomes de seus laranjas. Ele viu as contas secretas na Suíça que ele pensava que ninguém conhecia. Ele viu a projeção de falência detalhada mês a mês. Ele percebeu com um horror gelado que desceu por sua espinha que Lucky Luciano não precisava invadir Chicago fisicamente. Lucky já estava lá. Lucky já era dono da dívida deles. Lucky controlava os bancos que seguravam suas hipotecas e os fornecedores que mantinham seus copos cheios. A guerra que eles planejavam com armas
seria respondida por Nova York com um estrangulamento econômico total. Se eles atacassem, Luciano não revidaria com tiros. Ele simplesmente fecharia a torneira do dinheiro. Em 3 meses, a Outfit não teria dinheiro para pagar seus soldados, e um exército mercenário não pago é um exército que se volta contra seu general. O chefe fechou o livro com força. Suas mãos tremiam levemente sobre a capa de couro. Ele olhou para seus capangas, que aguardavam ansiosos a ordem para matar o mensageiro e começar a festa. "Deixem-no ir", rosnou ele, olhando para a mesa. "Mas, chefe", começou um tenente confuso. "Ele veio aqui nos insultar." "Eu disse deixem-no ir", gritou o chefe, jogando o livro na mesa. O som do livro pesado batendo na madeira ecoou como um tiro de canhão. "A operação está cancelada. Mandem os rapazes para casa." O mensageiro de Nova York fez uma leve reverência, virou as costas e saiu caminhando calmamente sem olhar para trás, sabendo que estava protegido não por coletes à prova de balas, mas pela verdade devastadora contida naquele livro. O chefe de Chicago ficou encarando o livro razão como se fosse um artefato radioativo. Ele entendeu a mensagem implícita. Nova York sabia mais sobre os negócios de Chicago do que a própria Chicago. A inteligência de Luciano era onisciente. Atacar um homem que sabe a senha do seu cofre é suicídio. Naquela mesma noite, a ordem foi dada. Os caminhões sequestrados foram devolvidos, intactos. Os homens armados foram retirados das fronteiras estaduais. Não houve pedido de desculpas formal, porque no mundo da máfia o recuo é a única desculpa que importa. A Outfit voltou para seus territórios, com o rabo entre as pernas, derrotada sem disparar um único tiro em resposta. Eles aprenderam da maneira mais difícil que a era do gangster cowboy tinha acabado. A era do gangster CEO havia começado. Em Nova York, quando a notícia do recuo chegou, Albert e Anastasia estava incrédulo, quase decepcionado. Eles apenas desistiram? Assim? Por causa de um caderno de papelaria? Lucky Luciano serviu-se de mais um pouco de vinho, recostou-se na cadeira e sorriu aquele sorriso torto e enigmático que era sua marca registrada. "Albert", disse ele, "você mata um homem e ele morre. Acabou. Mas se você mostra a um homem que ele já está morto financeiramente, ele se torna seu escravo. Eles não desistiram porque tiveram medo de morrer. Eles desistiram porque tiveram medo de ficar pobres. E a pobreza, meu amigo, assusta esses homens mais do que o inferno." Essa vitória silenciosa consolidou a lenda de Lucky Luciano como o verdadeiro arquiteto do crime organizado moderno. Ele provou que a informação é a munição mais valiosa de todas. Enquanto outros chefes gastavam fortunas em segurança e armamento pesado, Luciano investia em contadores, advogados e espiões corporativos. Ele transformou a Cosa Nostra em uma entidade onde a violência era o último recurso, não o primeiro. A violência atraía a polícia e manchetes indesejadas. O lucro atraía parceiros e silêncio. O livro razão que parou a Guerra de Chicago nunca foi encontrado. Dizem que o chefe da Outfit o queimou naquela mesma noite, na lareira do restaurante, envergonhado de ter sua incompetência exposta com tanta clareza. Mas a lição permaneceu. Por décadas, a paz entre Nova York e Chicago foi mantida não pelo medo mútuo de aniquilação física, mas pelo entendimento mútuo de que os negócios eram interconectados demais para falhar. Lucky Luciano havia criado uma teia de interesses financeiros tão densa que a guerra se tornou obsoleta. Para o observador externo, parecia que a máfia tinha ficado mais civilizada. Mas a verdade era muito mais sinistra. Ela havia se tornado mais eficiente. O terror não vinha mais de ver um corpo na rua, mas de saber que, em algum lugar, em um escritório escuro, havia um livro com o seu nome, seus números e a data exata da sua ruína, esperando apenas que alguém decidisse virar a página. A genialidade de Luciano estava em entender a natureza humana básica. A ganância supera o ódio. Os gangsters de Chicago odiavam Nova York, sim, mas eles amavam seu estilo de vida luxuoso muito mais. Lucky usou esse amor contra eles, transformando sua própria avareza em uma coleira.
Ele mostrou que, no tabuleiro de xadrez do crime, o rei não é a peça que se move mais e ataca, mas a peça que controla o movimento de todas as outras sem sair do lugar. A história da máfia está cheia de tiroteios espetaculares que viraram filmes, mas os momentos que realmente definiram o poder foram momentos como este: silenciosos, burocráticos e devastadores. Um livro-razão sobre uma mesa de restaurante causou mais impacto na estrutura do crime americano do que o massacre do dia de São Valentim, porque balas acabam, armas emperram, mas os juros compostos são eternos e a dívida nunca dorme. E Charles Lucky Luciano era o banqueiro do diabo, cobrando cada centavo de respeito que lhe era devido, provando que a caneta tinteiro, quando usada para assinar a sentença de falência de um rival, corta muito mais fundo do que qualquer faca siciliana. No final das contas, Chicago recuou não por covardia, mas por um súbito e terrível momento de clareza. Eles olharam para o abismo financeiro que Luciano abriu diante deles e piscaram. E Lucky, de seu trono em Manhattan, nem precisou se levantar para assistir. Ele sabia que os números nunca mentem e os números diziam que ele era o dono do jogo. Gostou de ver como a mente brilhante de Lucky Luciano venceu a força bruta de uma cidade inteira sem disparar um tiro. Essa história é a prova definitiva de que o crime organizado é, antes de tudo, um negócio, e nos negócios, o contador é o homem mais perigoso da sala. Se você quer continuar explorando como a inteligência venceu a violência na era de ouro da máfia, inscreva-se no canal agora. No próximo vídeo, vamos revelar o segredo de como Luciano controlava os juízes antes mesmo de entrar no tribunal, transformando a lei em sua marionete. Deixe seu like e comente. Se você fosse o chefe de Chicago, teria recuado ao ver o livro ou teria atacado mesmo assim, arriscando a falência total? Quero ver quem tem sangue frio nos comentários. Até a próxima estratégia mortal.